Olá pessoal, faz tempo que eu não publico nada, resolvi que no ano de 2020 eu ia tirar um feriado sabático, ok? Talvez por causa da pandemia, e resolvi não publicar nada no ano de 2020. Então estou voltando agora, me desculpem toda a demora, mas garanto para vocês uma coisa: todos os cursos deste canal retornarão. Ok? Com o tempo, cada curso retornará. Então, por semana eu pretendo publicar ao menos um curso. Bom, eu queria, nesse começo, dar continuidade com o Shine, tá? Porque como eu só tinha publicado apenas um único vídeo, então eu quero começar de volta, né, a partir de agora, com o Shine. Ok? Então esse vai ser o segundo vídeo da série. Se você não assistiu o primeiro, recomendo que você assiste. Além disso, eu queria dizer duas coisas para vocês. Primeiro, eu fiz algumas mudanças. A principal delas é que agora eu rodo todas as minhas ferramentas através do Docker. Então, o RStudio que está rodando aqui, ele é através do Docker. Fernando, como é que você fez isso? O Docker está aqui, ó. E esse Docker aqui, ok? Eu tenho uma máquina Docker. Então nessa máquina eu tenho meu RStudio rodando, ele roda nesta porta. Fernando, como eu faço isso? Não se preocupe, em breve lançarei um vídeo da série Docker, como instalar o RStudio. Bom, vamos voltar ao Shine, porque eu posso ter deixado algumas coisas. Eu gostaria de que as pessoas entendessem o seguinte: não é apenas uma aula que faz tudo. Então não esperem aprender tudo numa única aula. Esse curso é dividido em várias aulas. E eu tenho como meta gravar aulas curtas, ok? Não gosto de gravar aulas muito longas. Então todas as minhas aulas são extremamente curtas. Aí eu posso ter deixado algumas dúvidas. Vamos à primeira. Quando eu dou um file e eu coloco aqui New File e peço uma Shine Web App, na primeira vez eu vou escrever aqui tst Shine 2, ok? Eu falei para vocês, ó, vamos dividir em dois arquivos, o IR e o server R. Dessa vez eu vou fazer diferente. Vou pegar um único arquivo, então single file, tal. Na linha de criação de diretório, como eu estou com o Docker, ele já está setado, então isso aqui não me preocupa. Toda vez que eu criar, ele vai criar numa pasta determinada para mim, então vou deixar assim. Se você está trabalhando com Windows ou qualquer coisa, eu te recomendo a colocar todos os seus arquivos num único diretório. Ok? Então vamos lá, dá um create e ele vai me criar, dessa vez, ao invés de criar dois arquivos, ele vai me criar um único arquivo, que é esse arquivo aqui. Eu vou apagar estes comentários. Deixe-me apagar esses comentários aqui. Pronto. E vamos, só para ficar a tela bem limpa, para a gente poder não ter esses benditos esses comentários. Ok, beleza. Daqui a pouco eu vou apagar esse aqui. Então, primeiro detalhe. Esse arquivo aqui, que vai ser único, ele está dividido em duas seções. A primeira delas é a criação do UI, que vocês estão vendo aqui. A segunda delas é a criação do nosso server. Este comando junta os dois. Então o Shine App aqui, quando ele roda, ele fala quem é o arquivo UI, quem é o arquivo server. Ok? Por isso que a gente pode dividir em dois arquivos. Tá? Deixa eu explicar umas coisas. Vamos lá. Primeiro dos detalhes. Tá? O primeiro detalhe que eu quero falar é sobre como o Shine realiza o que ele tem que realizar. Então olha só. Eu vou pegar esse cara daqui, eu vou trocar, por exemplo, aqui para minha aplicação. Minha aplicação, ok? Beleza. Vou pegar esse library aqui. Estão vendo esse library daqui? Vou pegar este library e vou jogar aqui na tela do terminal. Ok, beleza. E vou pegar essa instrução aqui, ó, Title Panel, minha aplicação. O que vai acontecer neste momento que eu fizer isso aqui? Simples, eu estou fazendo exatamente o que o Shine vai fazer. Então, observa só. Quando eu dou um Title Painel, minha aplicação, ele retorna para mim um HTML. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte: o browser, o navegador, ele só lê HTML. Ele não lê outra coisa.
ok? Esse negócio, não, Fernando, ele lê R, ele lê Python, ele lê... Não, ele não lê. Ele não lê porque ele não está programado para isso. O que ele enxerga é HTML, ok? É isso que ele vê. É isso que todo tempo ele está enxergando. Ele enxerga um HTML. E um CSS. Alguns são espertos o suficiente para ver isso. Por isso que HTML, CSS ou qualquer linguagem de script, como JavaScript, por exemplo, eles são lidos pelo navegador. Então tudo tem que ser transformado em HTML ou JavaScript para ele. Quando a gente fala de servidor, né, a única coisa que o servidor faz é jogar essas informações aqui para dentro do navegador. E ele joga isso na forma de HTML. Ok, então entendemos essa primeira parte. Segunda parte. Quando eu tenho esse slide bar layout e esse sidebar painel, imaginem que a tela, a partir de agora, ela vai ser dividida em duas partes. Ok? Então imagina o seguinte, vamos pegar essa primeira área que eu tenho aqui, essa área de cima e essa área de baixo. É basicamente isso que eu estou fazendo. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, meu querido, faz um favor para mim. Na área de cima você vai colocar esta informação. Na área de baixo, no painel principal, você vai me colocar esta informação. Peraí, Fernando, como assim área de cima e área de baixo? Eu vou apagar esses comandos para a gente poder entender uma coisinha. Ao invés de eu escrever um slide panel, ok? Bem aqui, ou um slide panel, não, desculpe, um slide input, eu vou colocar algo mais simples, que é um text input. Ok. No text input, eu vou dar um nome para minha variável. Normalmente, todos esses comandos do Shine, eles funcionam com o primeiro nome e os outros a sequência. Então, vamos lá. Vou colocar o nome da minha variável. Vou colocar um label para esta minha variável. Por exemplo, digite seu nome. Ok? E vou colocar 2 pontos. Beleza. Fernando, o que isso vai fazer? Bom, se você quer saber o que isso faz, você pode muito bem pegar o comando, colocar aqui na linha de baixo, desde que você tenha colocado Library Shine primeiro. Então você pode pegar esse comando, colocar aqui embaixo e mandar ele renderizar. O que isso vai fazer? Isso vai fazer o seguinte, ó, ele vai me criar uma div, estão vendo? Ele vai me criar uma div e dentro dessa div ele vai colocar um label, vai escrever digite seu nome, que foi o que eu pedi aqui para ele colocar, e vai colocar uma tag input, onde essa tag input, o ID vai ser nome, estão vendo? Então o ID da minha tag input vai ser nome. Beleza, legal. Fernando, e agora no painel principal, o que você vai fazer? Bom, no painel principal eu não quero mais dar saída num gráfico, então não vou pedir para ele plotar um gráfico. O que eu vou pedir para ele plotar vai ser diferente. Então olha só, paste, você digitou 2 pontos. Vou colocar uma vírgula, essa vírgula é importante, tá, para poder separar as informações. E vou colocar aqui texto output, ou seja, saída do texto. E vou escrever aqui saída. Ok? Legal. Aqui embaixo, na minha parte do servidor, a gente sabe o seguinte: vai entrar um nome e nessa parte aqui do servidor vai dar a saída deste nome, ou seja, a saída da informação. Então vamos para cá, para essa parte aqui do nosso server. Ok? Na parte do server, de novo, eu quero manter as coisas simples, então vou apagar tudo isso aqui. Deixa eu ver, pronto, toda a saída aqui. Ok, ops, pronto. Ok, então vou apagar toda essa saída daqui e vamos escrever devagar. Olha só, eu tenho aqui uma variável de entrada e uma variável de saída, ok? Por favor, esses nomes que eu escrevi, ó, saída e nome, se vocês separam, não está aqui. Aqui está escrito entrada, aqui está escrito saída. Ah, Fernando, então você só pode digitar uma informação como entrada. Não, não posso digitar, não preciso necessariamente digitar uma só informação. Como assim não? Veja só. Aqui embaixo eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever output, que é a minha saída, e vou escrever $. Quando eu coloco esse $, eu estou dizendo o seguinte, ó, meu querido, dentro da minha saída, dentro desse meu objeto output aqui, isso aqui é um objeto, isso aqui é outro objeto, então dentro deste meu objeto output, você vai encontrar uma variável.
o nome desta variável está aqui, é saída. Ah, Fernando, então eu poderia dar um bocado delas. Sim, você pode preencher um bocado delas, se você quiser. É só duplicar essa linha daqui. Ok? Então vamos nós. Opa, I'm sorry, que aqui no R funciona diferente. Então vamos lá, render, text, abriu. Ok? Cuidado com essa sintaxe. Mesma coisa para me poder dar uma saída de informação. Então vamos lá, paste, abriu de novo. Vou escrever assim, ó, bem-vindo. E aí eu quero colocar assim, mais o nome. Que é aquele nome que eu coloquei aqui. Não. 2 erros. Aqui nós temos 2 erros. Primeiro deles, a concatenação de strings em R, ela é diferente. Ela não usa o operador mais, ela usa a vírgula. Então tomem o máximo de cuidado com isso quando vocês forem concatenar. Segunda coisa, nome não existe aqui dentro. O que existe é este objeto de entrada aqui. Ok? Então, este objeto de entrada, sempre você vai ter que se referir a ele. Aí sim, input, dólar de novo, nome. Ok? Estão vendo como é simples? Beleza, pronto. Somente isso e mais nada. Então, olha só, o que vai acontecer? Ele vai me abrir uma tela, vai colocar o título da minha tela, minha aplicação, e vai abrir uma caixa de texto para eu poder digitar. Ok? Então, nesta caixa de texto, ele vai escrever, digite seu nome, e cada vez que eu digitar meu nome, vai para esta variável daqui. Ok? Simultaneamente, indo para esta variável daqui, é automático dele, tá? Eu não preciso fazer absolutamente nada. Ele vem e chama esta função, porque cada vez que eu faço alguma alteração no sidebar, esta função ela é chamada. Então imagine que isso aqui está escutando o tempo todo, ok? Então essa função daqui ela fica escutando o tempo todo qualquer mudança que aconteça aqui, tá? É assim que a coisa funciona. Então ele fica simplesmente escutando, ele fica ali com o vidinho dele lá ligado e falando assim, vem cá, você alterou alguma coisa? Você alterou alguma coisa? Você alterou alguma coisa? Você alterou alguma coisa? Ok? E ele fica escutando. Então, na hora que ele escutar uma alteração, o que ele vai fazer? Ele vai renderizar esse objeto de saída aqui, né? Renderizar esse output daqui. Na renderização desse output, eu estou dizendo para ele, ó, por favor, preencha o objeto de saída com esse texto de cá. E aí eu rodo minha aplicação. Quando eu rodar minha aplicação, vou salvar. Pronto, está aí minha aplicação. Nota outro detalhe bem interessante. Estão vendo que a aplicação está lado a lado, né? Digite seu nome, você digitou. Se eu quiser, se eu chegar lá um pouco mais para cá, ó, o que está acontecendo? Tá vendo? Então, é automático também dele. Então, ele tem um CSS interno que ele vai se ajustando à sua tela. Então, se eu for diminuindo, quanto mais eu diminuo, quanto mais eu aumento, ele vai simplesmente se adaptando. Isso é excelente. Isso é maravilhoso. É o que a gente chama de responsividade. Então, por exemplo, se eu estivesse acessando esse site aqui de um celular, né, que já a tela do meu celular é pequena, ela ficaria basicamente assim. Ok? Se eu tivesse numa tela um pouco maior, né, num tablet, por exemplo, ele ficaria assim, talvez. Ok? No meu computador ele ficaria assim. Tá? E assim sucessivamente. Olha só, agora o que vai acontecer? Eu vou começar a digitar meu nome aqui. Então, se eu digitar apenas F, aqui embaixo aparece F. Se eu digitar Fernando, aqui embaixo aparece Fernando. Se eu digitar Fernando Anselmo, aqui embaixo aparece Fernando Anselmo. Ou seja, o tempo todo ele fica escutando essa informação de cá. Então, eu digito a informação aqui, essa informação aparece desse lado. Por quê, Fernando? Porque o tempo todo essa função está agindo. Por isso que um gráfico, né, se eu pedisse de novo para renderizar um gráfico, vocês iam ver que o gráfico ele se movimenta. Ou seja, o gráfico é renderizado automaticamente. Na verdade, ele não está sendo renderizado automaticamente, porque cada vez que eu mexo com uma variável desta parte daqui, né, desta parte aqui da minha aplicação, do sidebar, automaticamente a função é chamada e ele vai e renderiza essa parte aqui do main painel.
É assim que a coisa funciona. Então, qualquer mudança que eu faço aqui, automaticamente ela é refletida aqui desse lado. Ok? Beleza? Gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Não se preocupem. Logo, logo eu vou voltar para poder continuar esse curso de Shine, tá? Eu espero que dessa vez agora não demore tanto tempo assim, né? Eu rezo Deus que não demore tanto tempo. Espero que todos estejam bem com essa situação do Covid, tá? E aguardem novas aulas. Até a próxima.